O câncer é uma doença que assusta a todos e com razão, mas existem muitos mitos e tabus que afligem as pessoas. Por isso, a divulgação de informações claras e objetivas são importantes para amenizar esse cenário de pessimismo que ronda a doença. Um dos pontos, por exemplo, que muita gente não sabe sobre o tumor cerebral é que, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são grandes. Por isso, visando esclarecer dúvidas, o neurocirurgião especialista em tumor cerebral pela Unifesp, Dr. Luiz Daniel, elencou 10 coisas que todos precisam saber sobre a doença, e é com ele que eu converso agora. Dr. Luiz, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite aos ouvintes. Dr. Luiz, vamos falar sobre esses 10 fatores que todo mundo precisa saber. Um deles é a questão do diagnóstico bem feito, não é isso? Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa focar é no diagnóstico. É claro, o paciente ele tem alguns sintomas, embora o tumor cerebral não necessariamente seja benigno, maligno, ele tenha os mesmos sintomas, depende muito da localização. É preciso que, uma vez manifestados os sintomas, procure um médico para que seja feita a investigação e veja se realmente é caso de prosseguir ou até mesmo operar um paciente. O diagnóstico precoce pode ajudar a salvar o paciente? Você acredita nisso? Claro, depende, obviamente, do tipo do tumor, mas alguns tumores que você detecta precocemente em tumores ainda reduzidos em localizações favoráveis, você consegue fazer uma ressecção ampla. Se nós estivermos falando de tumores de baixa agressividade, mesmo aqueles que não sejam totalmente benignos, mas que têm um potencial de ficar mais agressivo, mais para consegue detectar eles quando eles ainda têm um potencial pequeno de agressividade, você ressecando toda a lesão, muitas vezes você consegue com que esse paciente fique livre da doença. Agora, quais são os principais sintomas do tumor cerebral? Quando uma pessoa deve desconfiar e buscar ajuda? Bom, como eu falei, depende muito da localização do tumor, mas é claro, existem algumas linhas gerais. Por exemplo, quando começa a aumentar a lesão, ele começa a aumentar a pressão dentro da cabeça, uma coisa bastante comum é a cabeça. É claro que dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns da medicina, então não é toda dor de cabeça que precisa ficar preocupado que pode ser um tumor cerebral. Principalmente pessoas que ou não tinham dor de cabeça e passam a ter dor de cabeça frequentes, aí mesmo que melhore com a medicação, mas daqui a pouco passa o efeito do remédio de volta, e isso tem acontecido frequentemente nos últimos dias ou semanas, é uma coisa que você precisa ficar de olho. Ou uma pessoa que já tem dor de cabeça crônica, por exemplo, existem pessoas que têm enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça, mas muda o padrão da dor, ela tem um tipo de dor e a dor muda de configuração, a dor diferente da que ela tem. Isso também são coisas que precisam ser alertadas. Por exemplo, outra coisa, pacientes que têm vômitos sem sem aquele mal-estar antes, que pode ser associado a alguma infecção gástrica, outra coisa, não, mas são vômitos súbitos. Paciente também que a gente chama vômitos em jato, ele não tem a ânsia para vomitar. Isso são sinais que tem um aumento de pressão, pode ter um aumento de pressão na cabeça, e isso pode ser causado por um tumor e precisa ser investigado. Claro, outros sinais, mudança de comportamento, como eu falei, depende muito da localização. Existem tumores em locais do cérebro que podem causar uma mudança de comportamento no paciente. Ele ficar ou mais inibido, ou ficar mais agressivo, ou ficar confuso. E isso também precisa ser visto, uma vez que tem esses sintomas, se procurar um médico. E até os mais clássicos, que talvez nem sejam os mais frequentes, mas perder a força no braço ou na perna ou de um lado inteiro, a sensibilidade de um lado do corpo, também é coisa que precisa ser investigada. Tonturas também, alterações de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido? Também, paciente que não tem história, porque é outro sintoma bastante comum, tem problema de labirintopatias, labirintite, etc. Mas se o paciente não tem isso e passa a ter alteração além de tontura, desequilíbrio, alteração na coordenação dos movimentos, embora possa até estar com a força preservada, mas a coordenação no esforço, também são sinais de alerta que precisam ser investigados.
Você falava de confusão mental, agressividade também. Isso é comum ou só em alguns casos? Depende de como foi a localização. Determinadas localizações favorecem esse tipo de sintomas. Em pacientes que previamente eles estão bem, eram sãos. E uma coisa muito importante de notar é que em casos de tumores, essas alterações elas são progressivas. Que hoje o paciente está bem, amanhã ele tem algum outro déficit neurológico mais grave. Por exemplo, hoje ele está bem, amanhã ele está completamente confuso. Não, isso são alterações que são progressivas. Ele vai dia após dia, semana após semana, dependendo do tipo ele vai, do crescimento dele, ele vai tendo essas alterações. Então, você viu a pessoa, um dia ele trocou, claro que não é porque a pessoa trocou o nome de alguém que você vai ficar alertado, mas ela trocou o nome, na outra semana ela está esquecendo onde deixa as coisas, mais 2, 3 semanas ele não lembra onde ele está, ele não sabe se está em casa, se está no trabalho, e aí sim, é uma coisa progressiva, e esses sintomas do tumor, eles tendem a ser progressivos, porque vão crescendo, ou seja, ela vai crescendo e vai ou infiltrando ou comprimindo o cérebro e causando sintomas. Uhum. Agora, falando um pouco sobre o tratamento para tumores cerebrais, qual o principal tratamento? É a mesma cirurgia? A maioria dos tumores cerebrais, o tratamento inicial é a cirurgia, que nem sempre se limita apenas à cirurgia, mas começa-se em geral com a cirurgia, até mesmo porque o tratamento complementar, se for o caso, ele vai depender se foi retirada ou não a lesão por inteiro. Nem sempre é possível fazer a retirada de toda a lesão, por uma questão de o paciente não ter mais déficits ou novos déficits. E uma vez que você retira a lesão, você tem como saber que a lesão muitas vezes não só olhando o exame na ressonância ou na tomografia, você consegue ter certeza do tipo de lesão. E o tratamento complementar depende do tipo de lesão. Então, você fazendo a cirurgia, você retira o material que vai ser analisado e vai dar exatamente se ele é mais ou menos agressivo e se necessita ou não de um tratamento complementar, seja radioterapia, seja quimioterapia ou qualquer outra coisa que for necessária para o controle da doença. E quando a gente fala de cirurgia, tem uma que é com o paciente acordado, não é isso? Me fala um pouquinho dela, por que ela é importante? Bom, geralmente as cirurgias com o paciente acordado é porque nós queremos, quando a gente quer fazer um mapeamento de regiões do cérebro, principalmente regiões da fala, e uma maneira, claro, de fazê-la sem o paciente estar acordado. Então, assim, na verdade, por mais agressivo que possa parecer operar alguém acordado se abre a cabeça de alguém acordado, na verdade é uma cirurgia bastante segura e que tem já algum tempo feita no mundo e aqui no Brasil também. Existem várias maneiras, mas a maneira que eu faço, que a maioria das pessoas faz, o paciente ele é colocado em anestesia geral, como a maioria dos pacientes que a gente opera o crânio. No meio, quando a gente fazer esse mapeamento, após abrir a pele, após abrir o osso e expor o cérebro, que a gente acorda o paciente e aí faz testes. Existe uma neuropsicóloga ou um neuropsicólogo que faz esses testes enquanto a gente vai estimulando alguns pontos do cérebro para saber onde estão essas áreas que a gente chama eloquentes, importantes ali no cérebro que a gente não pode mexer. Uhum. E uma vez depois mapeado essas áreas, seja a área motora, seja a área da fala, seja a área de cálculo, a gente já sabe que aquelas porções não podem mexer. Depois coloca o paciente dormindo novamente e faz a ressecção tumoral, sabendo agora quais são os limites máximos que a gente pode chegar. E, na verdade, esse tipo de procedimento, ele permite para a gente, ao contrário do que até possa parecer,
ressecção mais ampla em geral dos tumores. A gente consegue fazer ressecções amplas e um controle melhor da doença com esse tipo de procedimento. É claro que nem todos os tipos de tumores precisa ser feito esse tipo de procedimento, mas cada vez mais os casos de indicação para esse tipo de procedimento e com uma segurança e uma qualidade de vida no pós-operatório bastante interessante, bastante melhor do que o procedimento convencional. Ela previne, então, que a pessoa perca a fala ou, enfim, os motores na cirurgia, é isso, né? Exatamente, ela diminui o risco, né? Que nunca o risco vai ser zero mesmo com toda a monitorização que é feita. Mas diminui bastante o risco de lesões a longo prazo. O que é importante, a gente sempre ressalta aos pacientes, é que como nós chegamos muito próximos dessas estruturas, que normalmente não seria feito em outros tipos de cirurgia, o paciente, boa parte dos pacientes sai com algum déficit transitório, uma pequena perda de força ou uma dificuldade de falar, se for a questão da fala, por alguns dias, mas isso retorna, volta ao normal, porque nós chegamos muito próximos dessas estruturas. E é justamente esse mapeamento que nos permite chegar tão próximo, ou seja, aumentar a tensão sem lesar a área de interesse. Embora alguns pacientes tenham algum déficit transitório, eles recuperam logo em questão de semanas. E é uma cirurgia bastante utilizada. Quanto tempo ela é realizada aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu diria em torno de 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos aqui no Brasil, e no mundo em torno de rotina, em torno de 20, 25 anos. Uhum. Então é bastante utilizada. A gente pode dizer que é uma cirurgia, assim, segura. As pessoas não precisam ficar com medo, né? Não, assim, é claro, os profissionais envolvidos nesse tipo de procedimento precisa não só de um neurocirurgião que saiba fazer, mas precisa de um anestesista treinado, neuropsicólogos. Na verdade, é uma abordagem multidisciplinar e toda a equipe precisa estar afinada, mas cada vez mais a gente vê os mais diversos lugares do Brasil fazendo esse tipo de procedimento, que é ótimo. É importante que isso saia apenas dos grandes e se espalhe pelo Brasil como um todo. Agora, uma outra curiosidade, o paciente se automedicar, no caso do tumor cerebral, sem saber que é um tumor cerebral, é perigoso? Se um paciente tem dor de cabeça e tem um tumor cerebral, não vai afetar o tumor cerebral, mas é importante